E aí, gente, tô eu aqui de novo, né, para gravar a nossa aula, porque diante do que eu expliquei aí a vocês rapidamente pelo Slack, tive um probleminha, tá? Eu tenho um probleminha e às vezes entro em crise, que é um menisco lesionado, eu fico protelando aí a minha cirurgia, mas enfim, tô aqui em crise, o joelho mal tá esticando, enfim. Apesar disso, eu estou assim à disposição para qualquer dúvida, tá no Slack. Nós estamos na reta final da disciplina. Embora eu esteja de atestado, eu fiz questão de gravar essas aulas porque eu quero muito finalizar essa semana para deixar vocês livres aí para o nosso projeto final, né? Eu até daria aula, ministraria aula ao vivo, mas não fiz, porque ao final do dia eu fico com o joelho latejando muito, então não sei se eu conseguiria, enfim, estar ao vivo com vocês à noite. Vamos lá, a gente vai começar hoje a trabalhar com listas, tá? Listas em Python, né? Só que antes de eu falar sobre o assunto, eu quero falar sobre exatamente o projeto final, que é a nossa novidade, né? O projeto, primeiro, ele pode ser feito em duplas, tá? E o projeto ele foca no desenvolvimento de um sistema contendo conceitos apresentados em nossa aula. Então, é a oportunidade que vocês mais têm para demonstrar o aprendizado de vocês. Quem quiser fazer só, pode fazê-lo, tá? Mas, basicamente, eu gostaria de dar preferência para as duplas, até porque eu vi que, pela lista de alunos, nós temos alunos, os que estão frequentes, com ótimas condições de formar as duplas. Antes de apresentar os temas, eu quero apresentar as regras. Primeiro, as duplas, cada dupla será avaliada de forma conjunta, como também individualmente, tá? Eu irei dar uma nota representando uma parcela da nota, metade da nota vai representar o desempenho do grupo, não somente na apresentação, mas especialmente no conteúdo do que foi desenvolvido. E 50% da nota vai ser relacionado à participação do indivíduo, né, do componente da dupla, tá? Então, nesse aspecto, eu irei também avaliar qual foi a contribuição daquela pessoa no desenvolvimento do projeto, bem como o seu desempenho na apresentação. O que é que vai ter que ter cada sistema desenvolvido? Cada sistema vai ter que ter os tópicos que eu abordei em sala de aula, especialmente conceitos relacionados a estruturas condicionais e de repetição. Caso você utilize algum tópico que eu não abordei em sala de aula, uma interface gráfica, usar bibliotecas aí de Python, não tem problema, mas tem que ter condição de explicar, tá? Inclusive quando for arguido. Então, é proibido, obviamente, todo tipo de plágio, tá? E os componentes da turma, da dupla, terão que ser capazes de explicar todo e qualquer conceito que porventura sejam abordados ou não. Como vocês vão ver adiante, eu quero que vocês gravem um vídeo de apresentação. Os temas, primeiramente, eles serão esses aqui. Primeiro tema, sequência de Fibonacci, tá? Segundo tema, calculadora aritmética. Terceiro tema, calculadora booleana. Quarto tema, calculadora de PA e PG. Quinto tema, calculadora de números triangulares e palíndromos. Sexto tema, jogo de pedra, papel e tesoura. Sétimo tema, jogo ache o maior número. E oitavo tema é livre. Eu não vou explicar cada um dos temas nessa aula gravada. Nós iremos fazer, como eu coloco aqui no final, sorteio dos temas, tá? Na verdade, o que é que eu vou fazer? Eu irei abrir um espaço no Classroom, onde cada dupla vai, no Google Forms, dizer quem são os componentes da dupla e dizer qual tema quer desses utilizar, certo? Caso duas duplas escolham um tema específico, aí eu faço sorteio. E como é que eu vou explicar cada um dos temas, além da explicação
de estar aqui. Cada dupla que tiver dúvida do seu tema vai falar comigo no Slack e a gente vai marcar um momento síncrono para conversar, tá? Ainda hoje eu quero essas duplas definidas, porque amanhã eu quero estar com esses temas fechados. Sobre a apresentação, cada grupo ou cada dupla terá que gravar um vídeo de no máximo 10 minutos apresentando o código produzido e a execução do programa. Não quero que apresente somente o programa executando. Tem que apresentar o código e não precisa explicar todo o código. Eu quero que você pegue trechos que vocês acham interessante e apresente aqueles trechos no vídeo, tá? Os dois componentes têm que apresentar tanto a execução como tem que apresentar a demonstração do código. Bruno, como é que a gente vai fazer isso? Afinal, são sistemas muito simples. Você tem que usar o poder de síntese, de coesão de vocês, tá? E de conseguir discernir aquilo que é mais importante de ser mostrado. Como é que eu vou avaliar esse código? Eu quero que você envie não somente a apresentação, mas envie também para mim o código. E esse envio vai ser feito também através de um espaço no Google Classroom, tá? Em que vocês irão fazê-lo. O envio de todo o projeto deve ser feito até o dia 28 de junho. Ou seja, nós temos aí 15 dias para desenvolver esse projeto. São 15 dias para desenvolver o projeto. Gente, qualquer dúvida vocês me procuram, tá? Qualquer dúvida vocês falam comigo no Slack que a gente resolve. Vamos então começar o tema da aula, tá? Tudo isso seria abordado de forma presencial em sala de aula, onde a gente poderia tirar as dúvidas ao vivo, né? Mas eu quero estar à disposição para que vocês possam fazê-lo mesmo estando à distância. Então, qualquer dúvida, joga no Slack, é bom que seja colocado no canal para que todos possam ver e a gente possa resolver a dúvida para todo mundo. E, inclusive, é bom lembrar que Carol, nossa monitora, ela está à disposição para ajudar vocês. Eu vou, inclusive, enfatizar isso para ela, que vocês estão na fase de projeto final. Eu já soube que a procura tem sido muito pouca da monitoria e eu não tenho dúvidas de que ela vai ajudar vocês caso procurado, tá? Então, vamos começar com listas. Bem, o que são listas? Listas são dados complexos. Ou seja, a gente trabalhou até aqui com variáveis que armazenavam só um valor. Quando eu queria armazenar outro valor naquela variável, o valor anterior tinha que ser apagado. Então, como o sistema ele trabalha com dados, e nem sempre com dados simples, com dados diretos, muitas vezes com dados complexos, tá? Com conjuntos de dados, nós precisamos ter uma forma de representar esses conjuntos de dados nas linguagens de programação. As linguagens em geral elas têm estruturas para fazer isso, e Python tem uma estrutura básica, além de outras coleções, que são as listas, tá? Então eu posso controlar, dominar essa complexidade usando listas. E são os vários exemplos de sistemas que precisam utilizar listas, né? Se eu tenho um sistema da minha padaria, por exemplo, eu tenho uma lista de clientes, eu posso ter uma lista de clientes cadastrados ali. Se eu tenho uma agenda eletrônica, eu tenho uma lista de contatos, uma lista de amigos e por aí vai. Então, esse conceito de coleção de listas é muito usual em sistemas na programação em geral. Então, listas são basicamente um tipo de variável, um tipo de estrutura de dados que pode ser atribuído a uma variável que permite o armazenamento de vários valores que são acessados por uma posição, por um índice. Listas podem conter desde 0 elementos a muitos, inclusive não precisam ser elementos do mesmo tipo. Isso é muito interessante. Eu posso ter listas contendo valores, elementos de tipos diferentes. Veja só, eu tenho aí um exemplo de um prédio de 5 andares, onde eu tenho um andar térreo, o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro, o quarto e o quinto andar. Então, eu poderia representar esse prédio com seus 6 andares, né? Onde o térreo é considerado um andar, em Python como uma lista. E eu posso chamar essa lista de P, tá? Então, P vai do andar 0, o térreo, ao 5. Então, isso é basicamente uma representação de listas em Python.
onde eu tenho o primeiro elemento, ele é armazenado na posição no índice 0. E o último elemento, ele é armazenado na posição que é igual ao tamanho do elemento da lista menos 1. Isso lembra o que a vocês? Lembra strings, que a gente já estudou. Então, em Python, uma lista tem um nome e seus elementos que são acessados através de índices com colchetes. Vamos ver alguns exemplos. Então, veja como declarar aqui uma lista em Python. Eu posso declarar uma lista sem nenhum elemento, tá? Dizendo o nome da variável, que é aquela lista, nesse caso L, é igual ao que? Abre e fecha colchetes. Quando eu faço isso, Python entende que L pode armazenar vários valores ao mesmo tempo, tá? Então, eu posso também criar uma lista já contendo seus respectivos valores. Nesse caso, Z. Z é igual a 15, 8 e 9. Gente, vocês podem fazer tudo isso no próprio interpretador de vocês. Eu estou aqui abrindo o meu para que vocês vejam. Eu posso simplesmente colocar L igual a abre e fecha colchetes. Se eu mandar imprimir L, L. Agora se eu disser que Z é igual a 15, 8, 9, tá? E mandar imprimir Z, veja o que ele me retorna, tá? Então, esses elementos, a gente vai ver que eles são acessados de que forma? Justamente colocando a posição do elemento no interpretador ou no próprio programa, pai, tá? Então, Z0 vai retornar o quê? 15. Z1 retorna o quê? 8. E se eu quiser retornar o terceiro elemento, eu coloco Z3? Não, coloca Z2. 0, 1, 2. Então, assim como string, tá? Cada caractere possui uma posição. Uma lista, cada elemento possui uma posição. Z2 retorna 9. E se eu colocar Z3, o que acontece? Ele vai retornar um erro. Então, tudo isso eu quero que vocês, para a gente aprender, como eu digo desde o início, e a gente está na última semana de aula, vocês precisam estar com o interpretador Python de vocês aberto, fazendo exatamente tudo o que eu estou fazendo para vocês irem entendendo quais são os mecanismos corretos. Ou seja, não é possível acessar posições inexistentes de uma lista, tá? Então, utilizando o nome da lista e o índice, eu posso também mudar o valor do elemento, assim como nós fazemos com variáveis. Eu posso atribuir valores diferentes daqueles que foram iniciados para os elementos de uma lista. Então veja, Z foi inicializado com 15, 8 e 9, na posição 0, 1 e 2 respectivamente. Então Z0 é 15. Se eu quiser atribuir um novo valor para o elemento na primeira posição de Z, só é colocar Z, abre colchetes 0, posição, fecha colchetes, igual a 7. Então Z0 vai ser quem? Vai ser 7. E se eu mandar imprimir agora Z, o que é que ele vai imprimir? Vai imprimir 15, 8 e 9? Não, ele imprime 7, 8 e 9. Beleza? Então, isso tem que ter ficado claro até aqui. Até aqui, se alguma dúvida ficou, assista do início, a partir do 10º minuto, que até os 10 primeiros minutos eu só falei sobre o projeto. Então, assista do início e qualquer dúvida me procure. Tá? Vamos continuar. Então, como eu já disse, uma lista é um conjunto de valores e cada elemento, cada valor da lista é acessado por uma posição, por um índice, tá? Listas, como eu já disse também, são similares a strings, só que strings são listas, entre aspas, em que seus elementos são caracteres. Em listas, não. Strings são listas que contêm somente caracteres. Listas, não. Listas têm o quê? Tem elementos de qualquer tipo. Vê essa lista que tem aqui, ó. Qual é o nome da variável? Estados NE, que representa estados do Nordeste. Então eu tenho todas as siglas dos estados do Nordeste, dos 9 estados: Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Sergipe, Alagoas, Piauí e Maranhão. E aqui eu tenho uma lista, ou seja, essa primeira lista, estados NE, o que é uma lista de strings. E aqui eu tenho uma lista que contém o quê? Só números primos menores que 20, como o próprio nome da variável diz, num primos menor que 20. Veja, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. O que é o número primo, professor? É aquele número que ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Tá? Então, eu posso ter listas ainda com
elementos com valores de tipos diferentes. Olha essa lista que eu chamei de diversos. Diversos tem 1, 2, 3, 4 elementos. Não são 5. O primeiro elemento é um string, alô. Segundo elemento é um float, 2.0. Terceiro elemento é um int, 5. E o quarto elemento é o que? É outra lista. Tá? Isso quer dizer que diversos... isso é interessante. Era para ter colocado no slide e não coloquei. Mas vamos lá. Vamos inicializar uma lista assim para que vocês possam ver como eu acesso uma lista dentro de outra. Os elementos de uma lista dentro de outra. Então, diversos é igual a alô, por exemplo. Tá? 2.0, 5. E aqui outra lista. 10, 20. Tá? Diversos. Vou imprimir diversos para vocês verem. Beleza. Aí agora eu quero diversos 0. Alô. Vamos ver o tipo. Type. Diversos 0. str. String. Aí agora. Diversos 1. 2.0. E qual é o tipo? Type. Diversos 1. Float. E agora? Diversos 2. Vamos só copiar isso aqui para não ficar. 2. 5. Type. Int. E agora? Diversos 3. Opa, qual será o tipo? Type. Lista. Bruno, como é que eu acesso, por exemplo, o primeiro elemento da lista dentro de outra lista? Só aparece aqui, ó, diversos, tá? 3. Não é uma lista diversos 3? E diversos 0? 10. Diversos 3 e diversos 1. 20. Veja só, 20. Tá? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá. Então, uma lista dentro de outra lista é dita lista aninhada. Então, assim como ocorre com strings, o primeiro elemento da lista é o elemento 0. Tá? E isso pode ser claramente visto quando eu coloco as posições aí para cada um dos elementos. Então, aqui eu tenho as posições de 0 a 8, de 0 a 7, ou seja, 9 elementos, 8 elementos. E aqui, ó, de 0 a 3, onde aqui eu tenho de 0 a 1. Tá? Listas podem ser impressas usando o comando print, tá? Então eu posso simplesmente ter um... Aqui não fica muito claro, quando eu faço isso aqui, ó, times igual a Botafogo, times da Paraíba, né? Botafogo, por favor, quem for 13 anos, me perdoe, tá? Não ter colocado. Mas tem outros slides que tem um 13. Campinense, Auto Esporte. Tá? Se eu quero imprimir, se eu estou no interpretador, obviamente eu não preciso usar o print, tá? Mas se eu quiser usar um print, principalmente em um programa Py, em um arquivo Py, eu posso fazê-lo. Então vamos ver aqui um exemplo. New file, deixa eu só copiar e colar isso aqui, tá? Se eu quiser imprimir print, opa. Aqui, ó, imprimiu. Tá? Aí se eu quiser imprimir cada um, aqui brincar um pouquinho, se eu quiser imprimir cada um dos elementos de uma vez, eu posso usar o while, que a gente já aprendeu, tá? X menor do que len times. 2 pontos, tem que declarar x, né? Então x é igual a 0. Então olha só isso aqui. Len é o tamanho da lista, eu ainda vou falar sobre isso, mas estou me adiantando. Len é o tamanho da lista, assim como tem tamanho de strings. Então, print, tá? Times. Olha que legal. X. Botafogo primeiro. Campinense. Autosport. Destrincha esse código aí, hein? Já tem condições de vocês destrincharem ele. Então, tamanho da lista. Tá aqui. Ia falar sobre ele aqui. Len. Teams. Tá? 3. Então, tamanho da lista. Eu pego como? Com a função len. Eu posso adicionar elementos em uma lista utilizando o método append. Tá? Quando eu uso append, eu adiciono o elemento que está dentro do append, do parâmetro do append, ao final da lista. Então, times.append poderia ser 13, né? Vai ficar como?
vai ficar, ó, se eu imprimir times, Botafogo, Campinense, 13, Sport, tá? Opa, aqui tem alguma coisa errada, né? Times, Botafogo, Campinense. Que viagem aqui esse meu slide, olha só. Agora que eu notei, gente. Aqui não é 13 não, hein? Poxa, foi mal. Vamos botar aqui, para que isso não passe batido. Deixa eu botar aqui, ó. Não vou nem editar essa aula, hein? Como eu nunca edito. Vou botar aqui, ó. Aqui ele imprime o que, pessoal? Não quero trazer confusão para vocês. Por que danado eu fiz isso? Pode ser que tenha outros erros como esse. Ainda bem que eu mostrei com o idle aberto, né? Beleza. Esporte. E aqui, ó, Botafogo, Campinense, Autosport. Beleza. Quando eu faço isso aqui e adiciono, vou botar aqui 13, né, para alegrar os 13 anos. 13. O que acontece? Fica Botafogo, Campinense, Auto Esporte e 13, pessoal, tá? 13, tá? Deixa eu ver se... Beleza, certo? Ficou claro, né? Deixa eu só pegar aqui. Show. Então, vamos lá. Eu posso adicionar, veja só, antes disso, veja só o seguinte. Eu adicionei o elemento usando append, passando nos parâmetros do append o elemento que eu quero adicionar. Isso é importante para o que vai acontecer agora. Olha agora. Adicione um elemento também utilizando o que? Mais igual, operador de incremento que a gente já conhece, eu posso utilizar com listas. Então eu tenho Botafogo, Campinense 13. Espero que não tenha o mesmo errinho do slide anterior. Append, Sport. Como é que vai ficar? Opa, peraí. Adicionei Sport e depois fiz o que? Adicionei Serrano e Souza. Peraí que eu vou explicar, que eu tô com medo de ter erro nesse slide novo. Vou explicar bem direitinho isso aqui. Vamos em Print Times. Botafogo, Campinense, 13, Sport. Perfeito. Olha que legal. Presta atenção agora. O que é que o append fez? O append, eu enviei para o append, que significa acrescentar, exatamente o valor que eu quero que esteja sempre aonde? Ao final da lista. Então veja, quando eu faço isso, ele adiciona aqui ao final, tá? Depois do 13. Com o mais igual, o que é que ele faz? Ele adiciona elementos dentro de outra lista. Vou repetir minha fala. Quando eu uso mais igual, ele entende que aqui é outra lista que vai ser, para usar o termo correto, concatenada a esta lista original. Vamos abrir. Então, eu tenho aqui Teams, né? Vou usar o append em Teams. Teams.append. Então, veja só, o append, ele recebe um valor a ser adicionado na lista Sport. Opa, foi o que eu fiz aqui, de errado. Desculpa, porque Teams, perdão, vamos lá. Tá aqui, Sport. Certo, vamos, Teams, tá aqui. Adicionou o final. Botafogo, Campinense, Autosport e Sport. Beleza. E qual a diferença de append para o operador de inserção de lista usando mais igual, que é semelhante a incremental? Olha, quando eu faço Teams mais igual, eu não posso fazer isso aqui. Por quê? Se eu fizer isso, ele vai adicionar cada caractere de Sport como se fosse um elemento da lista. Então, assim como eu coloquei aqui, eu tenho que colocar, aqui assim como eu coloquei no meu slide, eu tenho que colocar o que eu quero adicionar na lista entre o que? Colchetes. Então, se eu quero só adicionar um elemento, eu tenho que colocar entre colchetes. Nesse caso vai ser 13. Certo? 13. Teams. Foi ao final. No caso do meu slide aqui, eu coloquei 2, Serrano e Souza. Então, Teams mais Serrano, opa, Souza. Veja só, Teams. Certo? Então tem que ficar clara essa diferença entre o método append e o operador mais igual, tá? Eu posso remover um item da lista utilizando pop. Pop é uma operação conhecida na área de estrutura de dados,
para remover o último elemento de uma pilha, né? Nesse caso, uma lista. Então, nesse caso, eu consigo remover o último elemento de uma lista usando pop. Pop não recebe parâmetro. Então, pop, o que é que faz? Times.pop. E quando eu vou imprimir times, vai remover quem? Souza. Então fica Botafogo, Campinense, 13, Sport, Serrano e 6 Souza. Tá? Eu posso adicionar uma coleção de itens ao final de uma lista usando o extend. Ou seja, é um operador muito semelhante, desculpa, nesse caso é um método que funciona igual ao mais igual. Ou seja, ele insere uma lista de itens. Eu não insiro somente um valor. Eu posso inserir um valor só, mas se ele estiver dentro de quê? De uma lista. Então, extend, nesse caso, Botafogo, Campinense 13, extend Sport Souza Paraíba, vai ficar como Botafogo, Campinense 13, Sport Souza Paraíba. Tá? Se eu quiser adicionar só um, extend, só Sport, só que entre colchetes. Posso remover um item específico com remove, tá? Então, se eu tenho a minha lista Botafogo, Campinense, 13, Sport, Souza, Paraíba, eu posso remover o elemento que eu quiser, especificando, por exemplo, remove Paraíba, tá aqui, ó. Então ele vai remover Paraíba. Como é o último elemento, eu poderia resolver isso com pop. Mas se eu quisesse remover Campinense, aí só era passar o valor Campinense, tá? Adicione um item em um local, ou seja, em um índice, em uma posição específica, usando insert. Então, se eu tenho essa lista aqui, tá? Se eu quiser inserir na posição 1, ou seja, qual é a posição? É a primeira ou a segunda? É a segunda. Paraíba fica Botafogo. Paraíba, posição 1, 0, 1. Campinense, 13, Sport, Souza. Tá? Eu posso ainda remover elementos da lista com del. Del é um comando de Python. Não é uma função nem um método, é um comando. Tá? Então, se eu tenho aqui, ó, L igual a B, C, D. Se eu colocar del, veja que é um comando, não é uma função. A gente aprendeu já funções, na verdade, as funções internas de Python, né? Built-in function, BIFs. Del L1, ele vai excluir só o elemento na posição 1, no caso B. Tá? Del L0, só exclui na posição 0, que é A. E agora, del L. Del L, ele vai excluir toda a lista L da memória. Isso aqui ele remove, ele limpa a memória. Tá? É tanto que se eu quiser depois usar L, veja, ele não conhece mais essa variável, não está mais na memória. Tá? Eu posso ainda alterar valores de forma direta, como eu já mostrei a vocês. Então, se eu tenho aqui primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Primos, posição 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quero tirar o 19 e colocar 23. Ou seja, se eu imprimir, 19 sai do lugar, ficou 23. Isso aí a gente já tinha visto. Eu posso executar operações aritméticas envolvendo o que? Posições da lista. Tá? Então, se eu tenho aqui a minha lista de primos menores do que 20 e fizer primos posição 1 mais primos posição 5, ele vai somar os elementos que estão nessa posição. 0, 1, ou seja, 3, mais 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 mais 13 dá quanto? Dá 16. Posso concatenar a lista. E isso ficou claro quando eu usei o mais igual. Não deixou de ser uma concatenação. Então, se eu tenho primos 1 e primos 2, veja que eu tenho todos os números primos menores do que 20, todos os números primos maiores do que 20, menor do que 40, né? 40. Então, veja só, primos 1 mais primo 2 vai ser o quê? Vai ser uma lista concatenada das duas listas, tá? Posso ainda inicializar uma lista a partir de variáveis. Olha que legal, eu tenho 4 variáveis, A, B, C, D, com seus respectivos valores. Se eu quiser inicializar uma variável qualquer com esses valores que estão já pré-inicializados, mas dentro de uma lista, só é eu colocar esses valores dentro de uma lista com suas respectivas posições. Então, A, B, C, D vai ser igual a 1, 2, 3, 4. Para verificar a existência de dados em uma lista, eu posso usar o operador in. Para quem está pagando banco de dados vai lembrar aí o que seria o operador in. É um operador de conjuntos, contido in, né? Então, tenho aqui times, Botafogo, Paraíba, Campinense, Autosport, 13 e Souza. Beleza, Sport foi embora, Sport não é da Paraíba. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4.
2 em ABCD, o que é que vocês acham que ele retornaria? Está? Não. Ele vai retornar ou true ou false. Nesse caso, true. Botafogo em time, em times, false. Quem tá é Botafogo PB. Tá? Botafogo PB em times, true. Tá? Campinense em times, true. Posso obter o índice, ou seja, a posição de um elemento usando index, que em inglês é índice. Então, tenho aqui a minha lista, times, Botafogo, Paraíba, Campinense, Autosport, 13 e Souza. Se eu quiser retornar o índice de um determinado elemento, basta fazer times.index e ele retorna. Tá? Eu posso também saber quantas vezes um elemento está presente em uma lista, usando o operador count, a função, o método count de lista. Então, se eu tenho essa lista aqui e coloco l.count, o que é que ele vai retornar? Quantas vezes o elemento 2 tem? 1, 2, 3 vezes. O elemento 0, 1 vez. O elemento 1, 2 vezes. 1, 2. Tá? Então, agora eu vou passar a mostrar a vocês alguns exemplos de como se trabalhar com listas. Tá? Eu tenho aqui uma lista declarada com 3 elementos inteiros, 12, 9 e 5. Quando eu coloco len L, ele retorna o quê? O tamanho da lista. Declarei aqui agora uma lista V igual a vazia. A lista existe. Tem um espaço reservado para ela na memória, mas ela não tem nada dentro dela. Qual o tamanho de len? 0. Ela existe. Z. Então eu tenho L, V e Z. 13, 22, 15. O que será que acontece com L mais Z? Ele concatena L mais Z. Ou seja, 12, 9, 5, 13, 22, 15. E se eu tenho V que está vazio, mas existe, e faço um append IFPB, o que acontece? Tinha 0 elementos, vai ter 1. Certo? Então V e IFPB. E L? Veja, L tinha 3 inteiros, agora vai ter um string IFRN. L, 12, 9, 5, 12, 9, 5. E agora IFRN. Append acrescentou ao final da lista. Continuando aqui no lado direito. V mais igual Z. O que será que acontece? V era o quê? V era só IFPB até aqui. E Z? Z era 13, 22 e 15. Ou seja, V mais Z. V é igual a V mais Z. Quando eu mando imprimir V, IFPB, 13, 22, 15. E Z continua sendo 13, 22, 15. Se eu faço Z.pop, pop, lembra de popcorn, pipoca. Tá? Então, pop, puff, pegou o último elemento da lista, que nesse caso era 15. E quando ele pega, ele remove, ele tira. Se você fizer Z, ó, 13 e 22 agora. L.extend. O que é que o extend faz? Ele estende, ele acrescenta, tá? Só que nesse caso é diferente do append. O append ele coloca um valor. Aqui eu posso colocar um ou muitos valores no formato de lista. Então se o L, cadê o L aqui? A última vez que o L valia 12, 9, 5 FRN e eu faço extend, aí fica 12, 9, 5 FRN AB, 12, 9, 5 FRN AB. L.remove, ou seja, vai remover esse elemento de L, ou seja, L passou a ser 12, 5, saiu 9 FRN AB. Lembrando que o método append recebe elementos. O método extend, assim como mais, igual, recebe listas, tá? Isso precisa estar na cabeça de vocês. Exemplo 2. L igual a 1, 2, 3. X igual a 0. Eu fiz isso no início da aula. Enquanto x é menor do que 3, imprima LX. Ou seja, isso é importante você simularem para entender. Imprimiu 0 na primeira vez, incrementou x. Imprimiu posição 0, que eu quis dizer. Ou seja, imprime 1, imprime 2, imprime 3, acabou. Tá? Exemplo 3. Qual a diferença do exemplo 3 para o exemplo 2? Qual será? Veja, eu fiz isso no início da aula, não vou nem dizer. Eu quero que vocês avaliem. E me digam, inclusive, qual é a vantagem. Qual é a vantagem? Quem quiser comentar, comenta lá na postagem dessa aula do Classroom. Tá? Exemplo 4. Olha só isso aqui. O usuário ele informa uma série de números. Faltou o fechamento de parênteses. E o programa mostra os números do final. Então, ó, um laço infinito aqui, ó.
em que o usuário ele vai ficar digitando o número que ele quiser. E diz aqui, ó, 0 sai. Onde é que sai? Se n for 0, break. Perfeito. Tá? Aí o que é que ele faz? Ó? Ele adiciona em L, que foi inicializado aqui, o valor digitado pelo usuário. Se não for 0. Concordam? Beleza. Então, esse primeiro laço, ele faz o quê? Guarda os valores informados pelo usuário dentro de L. E o que é que ele faz aqui? O que ele faz aqui? Ele simplesmente imprime L. Tá? Então, observe que a lista pode ir crescendo de tamanho a cada novo append. Tá? Então, olha agora. Qual a diferença do exemplo 4 para esse exemplo 5 aqui mostrado? Qual é a diferença? Isso eu quero que vocês deixem aí para comentar também no nosso Classroom. Veja, até aqui tá igual. Opa, aqui tá diferente, Bruno. L append tem a ver com o que eu acabei de comentar para que vocês prestassem atenção. Extend, append, mais igual, tá? Tá aí. Observe que com append, como eu coloquei a explicação, não precisa comentar no Classroom, eu apenas especifico o elemento. Com mais igual ou simplesmente mais, é colocado o elemento entre colchetes. Por quê? Porque mais igual recebe listas e não valores. Gente, por hoje é só, tá? Amanhã eu vou publicar outra aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Foquem no projeto de vocês. Eu irei hoje disponibilizar espaço, vou disponibilizar agora, para que vocês coloquem qual tema vocês querem, tá? Aqueles grupos que der tema igual, a gente faz sorteio e amanhã isso tem que estar fechado. O grupo que até hoje não enviar o tema que quiser, eu que vou escolher amanhã. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.